Vamos lá, galera, vamos continuar aqui a resolução, um pouquinho agora focado realmente nas questões, né? Vamos lá. Segunda questão fala o seguinte: em um dia de verão, melhor dizendo, com temperatura média de 30 graus Celsius, uma pessoa de 75 quilos e 1,80 m de altura está caminhando na pista de um parque com uma velocidade de 1,3 metros por segundo, tendo se deslocado 60 metros da linha de largada. Quais são as grandezas escalares e quais são as grandezas vetoriais no enunciado? Então, lembrando que grandeza escalar é aquela em que, se eu informar apenas o valor, o módulo ou intensidade, junto com a unidade de medida, todo mundo entende a informação. Já a grandeza vetorial é aquela que eu preciso dessas duas informações, mas eu também preciso de outras duas informações, que são a direção e o sentido. Então vamos analisar cada grandeza que aparece aqui. Quando ele diz aqui, ó, temperatura média de 30 graus Celsius. Quando eu digo para você que no ambiente agora a temperatura é de 30 graus Celsius, todo mundo entende? Todo mundo entende, pessoal. A gente consegue compreender facilmente a informação. E o que eu usei para essa informação? Eu usei um valor, um módulo ou uma intensidade, que é o 30, e eu utilizei uma unidade de medida, que é o grau Celsius. Então, com essa informação, eu já consigo te passar aí a notícia e você consegue compreender. Não preciso dizer aqui se é 30 graus na horizontal, 30 graus na vertical, 30 graus para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Não, isso aí não existe nesse caso, não tem, digamos, sentido nesse caso, né? Não tem lógica utilizar isso para informar a temperatura. Então aqui a temperatura é uma grandeza física escalar. Você separa ela como escalar aí. Se eu digo que uma pessoa ela tem 75 kg ou 75 quilos, você também compreende a informação. Sem precisar dizer que ela tem 75 quilos na vertical ou na horizontal ou num plano inclinado, ou para um lado, para o outro, para cima, para baixo, não preciso disso. Apenas com um módulo, que é o 75, e com a unidade de medida, que é o quilograma, você já compreende a informação. Então essa grandeza física é uma grandeza do tipo escalar. Eu não preciso de direção, eu não preciso de sentido. Então já é a segunda escalar aqui. Se eu digo que uma pessoa tem 1,80 m de altura, você também já entende a informação sem perguntar para que lado é essa altura. Todo mundo sabe, né? A altura da pessoa é o comprimento que ela tem do calcanhar até a cabeça, né? Ou da cabeça até o calcanhar. Então, tanto faz eu medir de um lado ou do outro, de baixo para cima ou de cima para baixo, a altura será sempre 1,80 m. Então, não preciso dizer direção, não preciso informar sentido nenhum. A altura também é uma grandeza escalar. E tenho até cuidado quando falo isso, porque na verdade a grandeza física aqui não é altura, né? A grandeza física aqui ela é comprimento. A altura é simplesmente um tipo específico de comprimento. Então você na verdade está trabalhando aqui o conceito de comprimento, que é uma grandeza física escalar. Eu só preciso do valor e da unidade de medida. Se eu digo que a largura da mesa é de 1,5 m, não importa dizer se eu medir de um lado para o outro, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não importa, a largura sempre vai ser 1,5 m. Então, comprimento é uma grandeza escalar. Então já temos 3 escalares aqui, né? O que mais ele fala aqui pra gente? Está caminhando na pista de um parque com velocidade de 1,3 metros por segundo. Opa, aí alto lá. A velocidade é uma grandeza física que depende sim da direção e depende sim do sentido. Imagina você, como no caso aqui, está caminhando por uma pista da praça, né, como é que fala aqui, né, a pista de um parque, melhor dizendo, e ele diz que a velocidade é de 1,3 metros por segundo. Tá, mas a informação está incompleta. Por quê? Porque se eu estiver olhando a pessoa passando lá, caminhando na pista, eu vou querer saber para que lado ela está indo. A pista já me serve como direção, eu sei qual é a direção, olha, a direção é a pista, ela está em cima da pista, naquela linha que delimita a pista. Agora, para que lado ela está? Eu preciso saber se ela está indo para um lado ou está indo para o outro. Então, eu preciso dessas duas informações para completar a minha expressão, né? Então, é uma grandeza vetorial. Tendo se deslocado
60 metros da linha de largada. Olha só, aqui ele já te definiu as 4 grandezas, né? Ele já tinha dito antes que a pessoa estava na pista, ela já te deu a direção, é a pista. Ela te disse aqui, olha, que houve um deslocamento de quantos metros, professor? De 60 metros. Né? Ela te deu a intensidade e te deu a unidade de medida. E qual foi a referência? Para que lado ela foi? Qual sentido ela foi? Foi a partir de onde? A partir da linha de largada. Então na pista lá tinha uma linha de largada e a partir dessa linha ela andou, se deslocou 60 metros. Então deslocamento é uma grandeza vetorial. Cuidado para não confundir deslocamento com comprimento. Aí já é uma coisa diferente. Comprimento é quando eu quero medir a dimensão em linha reta de algum objeto, de alguma coisa. Aí eu só preciso do valor e da unidade de medida. Quando eu falo em deslocamento, eu estou utilizando o quanto algum objeto se moveu sobre uma determinada direção, uma determinada região, nesse caso aqui a pista, e para que lado aconteceu esse movimento. Então, olha, sempre tem a ideia de que? A ideia de movimento é algum objeto que está se movendo, algum objeto que está se deslocando. Então, você tem aí uma grandeza vetorial. Você não está falando simplesmente de comprimento mais, você está falando do movimento de alguma coisa, que pode ser para um lado, pode ser para outro, para cima, para baixo. Então, precisa de direção e precisa de sentido. Então, grandeza vetorial. Então, lá para vocês, está bem organizadinho aí no material. As grandezas escalares, que eu inventei um T aqui, não sei de onde eu tirei esse T, né? São escalares. Você tem aqui a temperatura, a massa e o comprimento. Temperatura ele falou de 30 graus, massa 75 kg, comprimento 1,80 de altura. E as grandezas vetoriais da tua questão, 1,3 metros por segundo e 60 metros de deslocamento. Tu tem aí. No item B, ele quer saber o que é preciso para caracterizar as grandezas vetoriais. Já te falei aí algumas vezes, você precisa de 4 coisinhas, né? Você precisa do módulo, que é também chamado de intensidade, valor, né? Que é o númerozinho que tu usa para quantificar a grandeza física. Você precisa da unidade de medida, que é um padrão de comparação. Né? No caso aqui, ó, deslocamento foi de 60 metros, você usou aí como comparação a unidade metro, né? Você precisa de direção, que é a linha de ação, né? Nesse caso aqui da questão foi a própria pista, é a direção que ocorre aí o movimento. E aí eu botei só como exemplo, né? Pode ser horizontal, vertical, né? Tanto faz, dependendo do problema, é claro. E o sentido é para que lado a ação está acontecendo, né? Nesse caso aqui ela se deslocou 60 metros a partir da linha de largada, então esse foi o sentido de deslocamento dessa pessoa, né? Então volto já com a próxima questão.